Ok, vamos lá. Vocês têm hoje a semana, e tem hoje até quarta-feira que vem, fazer a atividade dos comandos de edição, né? Vocês vão ter que abrir um arquivo e fazer, localizar texto e substituir textos, tá bem? Bem, eu não vou repetir aqueles slides hoje, eu vou ver outros recursos de edição que vão facilitar bastante a vida de vocês no uso do editor de texto, tá? Então, como eu disse lá no início, a ideia não é repetir os slides, é o que nós vamos fazer com esse conhecimento, tá bom? Então, hoje eu vou ver com vocês algumas práticas, né, utilizando aqueles recursos lá, tá bem? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, para vocês verem o que eu estou fazendo. Então, eu vou botar aqui a tela inteira, que daí vocês conseguem ver exatamente o que eu estou fazendo. Minha tela está entrando no ar. Já deve estar aparecendo para vocês aí. Então, ok. Deixa eu ocultar isso aqui, que não precisamos disso. Então, eu só tenho condição de fazer isso no hoje 2019, que é a minha versão aqui, tá? Então, um pouquinho a coisa vai mudar para versões anteriores, tá? A 2016 provavelmente seja a mesma coisa, 2013 também, talvez 2010 mude alguma coisa, 2007 certamente muda, tá? Então, se o que eu fizer aqui vocês depois tentarem fazer em casa e não conseguirem, aí então vocês me avisem que a gente trabalha em separado a versão de cada um de vocês, tá? Mas o importante é vocês tentarem fazer, porque os recursos são os mesmos, tá? O que muda? Muda de uma versão para outra. Versão mais atual tem mais recursos, versão mais antiga tem menos recurso, mas a finalidade é a mesma, tá? Provavelmente a forma como isso aconteça é que seja diferente. Aí então vocês vão procurem analisar o que vocês têm aí e tentem fazer, tá? Sozinhos. Se não conseguirem, então aí me peçam ajuda, tá bom? Que daí a gente vê o que faz. Então a primeira coisa que eu vou fazer é chamar o Word aqui, tá? Vamos abrir uma pasta em branco aqui, um documento em branco. Eu vou criar um texto qualquer aqui. Se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, hand, igual a hand. Vamos botar aqui maior para vocês verem, tá? Aqui, ó. Então, essa aqui é a função, ó, igual hand, abre parênteses, número parágrafo, número de linhas por parágrafo e fecha parênteses, tá? Isso aqui é uma função, tá bem? É uma função randômica que ele vai criar 5 parágrafos com pelo menos 5 linhas, tá? Então, deixa eu fazer o que eu fiz aqui, porque senão o texto vai ficar enorme. Então, igual aqui a rand, 5, 5. Olha o que vai acontecer quando eu der o enter. Ó, ele criou 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos para mim, com pelo menos 5 linhas cada um, tá? Então, só para a gente dar início aqui a nossa aula, aqui a nossa demonstração, nosso exemplo. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Essa área aqui, ó, de editar, que é o localizar, substituir, selecionar, tá? Vocês têm lá no slide como selecionar e trocar um texto pelo outro, tá bem? Eu vou ver alguns recursos agora a mais que a gente pode fazer. Que daí, dependendo da versão, vocês terão esse recurso ou não terão. Por isso que não está lá no slide, tá? Porque vocês podem, dependendo da versão, vocês não terem, e aí a frustração é maior ainda, tá? Mas então fica no vídeo, que daí o dia que vocês tiverem a versão mais atualizada, então vai funcionar. Acredito até, não cheguei a fazer esse teste, mas eu acredito que na versão online também seja possível fazer isso. Mas vamos um exemplo aqui do localizar e substituir, tá? Então eu tenho aqui, deixa eu ver, a palavra design aqui, ó. Tá? Tem a palavra design aqui. Certamente tem mais de uma palavra design aqui. Já vamos descobrir se tem, tá? Digamos que eu quero que essa palavra design aqui, ela se destaque das demais, tá?
Então, eu quero fazer com que a palavra design, ela seja em negrito. O que eu venho? Venho aqui, seleciona e aplico o negrito, né? É o que geralmente a gente faz, né? Vem, localiza a palavra, olha por cima, onde é que tem outra? Aqui tem outra. E vai lá e clica em negrito de novo, tá bem? Bem, esse é o trabalho manual. Aí eu estou trabalhando. E o Word só está olhando, né? Me vendo fazendo as coisas. Então, o objetivo não é esse. Eu vou desfazer aqui. Ctrl Z, os dois, tá? Qual é o objetivo? É fazer o Word trabalhar para nós, senão não tem sentido. Então, eu vou pedir para ele localizar a palavra design, exatamente como está aqui, e vou pedir para ele transformar toda a palavra design em negrito, tá? Então, como eu vou ter que escrever isso aqui lá no localizar e substituir, então eu vou, dou 2 cliques e selecionei essa palavra, tá bem? E aí eu dou Ctrl C. Ctrl C faz o quê? Eu transfiro esse conteúdo para a área de transferência. Agora eu vou aqui, substituir. Reparem que eu tenho aqui, localizar o quê? Ctrl V. Tá vendo que tem um espacinho a mais lá? Esse espacinho eu não quero, tá? Então tira lá. E eu quero trocar por design de novo. Mas só que eu quero um design com negrito. Então, o que eu vou fazer agora só vai funcionar se a versão do Word de vocês tiver esse botão de mais aqui. Se não tiver esse botão de mais aqui, não tem o que fazer, tá bem? Aí esse exemplo que eu vou dar não vai ser aplicado, tá? Então, quando eu clico em mais, eu tenho um botão aqui, formatar. Tá bem? Então, eu quero essa expressão aqui, que eu estou substituindo por essa, eu clico nela e vem aqui, formatar. Eu quero negrito, né? Então, vou lá em fonte. Aí eu só clico aqui, negrito. Tá? Ele já botou lá design. E aí eu dou OK. Quando eu der o substituir tudo, se eu botar só substituir, vai pegar a primeira ocorrência, que é aquela ali, né? Eu já vou botar substituir tudo. Ele já vai me dizer, ele encontrou 4, tudo pronto. Fizemos 4 substituições. Vejam que ele pegou lá, design com S. Tá vendo? Pegou design com S. Pegou design sem S. Pegou design com S, design sem S. O que eu faço agora? S e S. Substituir tudo. E aí eu não preciso estar corrigindo, ir lá no texto e fazer a alteração, selecionar só aquele S e aplicar um negrito, tá? Então, eu tenho designs e design, tá? Mas eu não quero a palavra designs, eu só quero a palavra design. Então, eu quero tirar, não é verdade? Então, procura esse cara aqui, e substitui por esse. Substituir tudo. Olha lá, ele fez 2. E eu já acertei aqui o meu texto, onde todas as palavras design são sem o S, tá bem? E ainda estão em negrito. Ok? Deixa eu ver vocês aqui. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar ou querem perguntar alguma coisa? Tudo certo. Sigamos em frente. Muito bem. O que eu tenho agora aqui? Essa opção que eu vou dar para vocês agora aqui, provavelmente vocês também não tenham em todas as versões do Word, tá bem? Mas se não tem, tem como colocar, o que é importante. Então, eu vou abrir um novo documento aqui, um documento em branco, tá? Aquele foi embora? Não, aquele não foi embora. Aquele está aqui, eu não estou dando clique, tá? Se eu clicar, eu estou dizendo, habilita esse texto. Então, agora eu estou aqui, tá bem? Repare o seguinte aqui que eu vou fazer, Eu vou fazer o sinal de menos. Vamos dar um zoom aqui, ficar mais fácil. Para vocês enxergarem. Então, aí, agora eu acho que todos estão vendo. Eu vou digitar menos, e vou digitar o sinal de maior. Olha o que vai acontecer quando eu digitar o sinal de maior. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o sinal de menor. Deixa eu dar um espacinho aqui. Sinal de menor.
e agora menos e menos. Olha o que ele faz. Então, aqui para não dar erro, ó, se eu não quero que ele faça isso que ele acabou de fazer, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Menos, menos, é só fazer Ctrl Z, tá? E aqui é menor, menos, menos, eu não quero a seta, dá o Ctrl Z, tá? Então, aqui vocês têm um exemplo, ó. Vocês fazendo essa combinação de teclas aqui, me dá este resultado. Fazendo esta combinação, me dá este resultado, tá bem? Vamos para um outro aqui. Agora eu vou fazer com sinal de igualdade. Olha o que vai acontecer com o sinal de igualdade. Também 2 de igualdade e o sinal de maior. Ó, a seta é maior. Então, esse aqui é igual, igual, sinal de maior. Eu vou desfazer essa autocorreção. Isso nós chamamos de autocorreção, tá bem? Agora, para o outro lado, aí é menor, igual, igual, e ele faz. Então, menor, igual, igual, Ctrl Z para vocês saberem qual é o recurso. E tem o outro, que é o sinal de menor, igual, maior. Aí faz essa setinha aqui. Então, maior, igual, menor. Menor, igual, maior. Dá o Ctrl Z e ele desfaz. Por que ele faz isso? Porque ele está programado para quando eu fizer esse conjunto de caracteres, ele vai substituir por um outro caractere. Tá? Assim, se eu fizer isso aqui, ó, abre parênteses, R e fecha parênteses, ele me mostra, então, o sinal de registro, tá? Ctrl Z para vocês saberem. Fechou? Eu já vou mostrar uma lista aí para vocês do que ele faz e o que ele deixa de fazer, tá? Outra coisa, quando eu colocar aqui, ó, a palavra ângulo, ângulo tem acento, né? E aqui, ó, eu coloquei sem acento. Quando eu der o espaço, além de transformar a primeira em maiúscula, ele vai colocar o acento, tá? Assim como a palavra após. Quando eu der o espaço, ele vai automaticamente acrescentar o acento agudo no O, tá bem? Então, esse recurso aqui nós chamamos de autocorreção, tá? Onde isso está? Se vocês estão na versão 2016, 2019, talvez a 2013, aí não tenho certeza, vocês têm aqui, ó, lá no menu arquivo, vocês têm aqui, ó, opções, tá? E vai abrir, então, essa caixa de opções. Se forem versões mais antigas, vocês têm lá no menu exibir preferências, tá? Ou exibir opções, alguma coisa assim, ou é preferências ou é opções do Word, tá? Na versão 2007, se eu não estou enganado, vocês têm bem aqui no canto embaixo opções do Word, tá? É que eu não estou, faz tempo que eu não estou usando essas versões mais antigas e aí eu não estou mais lembrando de cabeça, tá? Mas é importante, ou é no menu arquivo, ou é no menu editar, tá? Ou é preferência ou é opções. Uma desses caminhos vocês vão chegar lá. Que vai levar a isso tudo aqui, ó, tá? A essa caixa de opções do Word, ó. Então, lá nas opções do Word, reparem que tem um monte de coisa aqui, ó. Vocês podem até personalizar o uso do Word, ó. O nome do usuário, repare que está o meu nome aqui, ó, e as minhas iniciais, tá bem? Então, ele está personalizado para mim. Porque quando eu salvar esse documento aqui, ele vai identificar com esse usuário, tá? Além de outras informações. Então, se eu rolar aqui, eu vou ver várias opções, tá? E aqui eu tenho, ó, opções de exibir, ó. Várias opções aqui para exibir, tá bem? Então, eu vou aqui, ó, em revisão de texto. Esta opção, revisão de texto, me traz a opção aqui, ó, lá no começo, de autocorreção. Opções de autocorreção. Então, vocês têm aqui, ó, esse botão, opções de autocorreção. Quando eu clicar aqui, então vai aparecer lá, ó. Ah lá, o R que eu mostrei para vocês, ó, abre parênteses, R, fecha parênteses, vai me dar o R, tá? Que mais que mostra lá? As setinhas, ó. O menor e os dois traços, seta para a esquerda, o menor e dois igual, seta mais escura para a esquerda, e por aí vai, tá?
E se eu for procurar aqui a palavra ângulo, eu vou achar também. Aqui, ó, ângulo, substituir por ângulo. Após igual a após, tá? Digamos que vocês querem colocar química inorgânica, tá bem? Então, vejam bem. Vocês vão substituir aqui o campo. Esse aqui por esse aqui. Então, vocês querem substituir o quê? Então, eu vou botar aqui, ó, quino. O que significa isso? A palavra quino não existe, né? Pelo menos eu desconheço. Eu não posso usar aqui uma palavra que seja verdadeira, tá? Então, eu tenho que usar uma palavra que não seja verdadeira, que ela seja uma abreviação de algo que ela vai se transformar. Então, digamos que eu quero colocar aqui, ó, toda vez que eu digitar quino, ele coloque para mim, ó, química inorgânica. Tá bem? Repare que eu estou criando um novo, ó, e aí eu vou adicionar. Eu vou adicionar essa opção aqui de autocorreção. Então, vamos adicionar. Está adicionado. Tá? Então, ó, é uma expressão aqui, ó, que não tem já definida. Não é uma palavra válida, ou seja, eu vou escrever isso e não vai saber o que é. Até agora. Quando eu der OK, eu vou fechar aqui, ó. Agora, quando eu colocar aqui, ó, vou botar aqui, ó, quino, e der o espaço, olha lá, que ele já vai completar para mim. Tá bem? Ah, mas eu quero isso tudo em negrito. Não tem problema. Vamos lá em química inorgânica. Vamos lá procurar. Agora eu não tenho vez, né? Tem que escrever. Química inorgânica por química inorgânica. Repare que já tem o negrito aqui, ó. Então é só eu substituir tudo. Olha lá, ele achou uma ocorrência e fez a substituição. Tá lá, química inorgânica. Ah, mas não dá para ir fazendo isso conforme eu vou escrevendo? Ó, dá o Ctrl N. Vou desfazer o Ctrl N, tá? Reparem aqui, ó. Tá vendo? Ctrl N. Habilitou. Agora, se eu digitar o quino, olha lá, ó, ele já coloca. Mas não esqueçam de desabilitar. Ctrl N para desabilitar, ó. E ele já sai normal, sem ser o negrito. Fechou? Então, vocês vão ver nos meus slides mais adiante, que eu digo para vocês não fazerem uso destas opções rápidas para formatar textos, parágrafos, a menos que vocês queiram fazer uma formatação pontual. É o caso aqui. Vamos apagar essa primeira aqui, para não ficar dupla, né? Então, eu quis que química inorgânica fosse negrito. Então, eu fui lá e habilitei. Olha lá, ó. Estão vendo? Ó, Ctrl N. Em vez de eu dar um clique aqui, eu pressionei o conjunto de teclas Ctrl N. E ele automaticamente habilitou negrito para mim. Quando eu digitei aquela expressão quino, ele transformou aquilo em química inorgânica, tá? Então, esse recurso é extremamente útil quando eu quero escrever algo assim comprido, ó, mais de uma palavra para escrever uma expressão. Deixa eu ver. Laboratório Experimental de Química. Digamos que vocês têm que escrever tudo isso. Então, vejam se Laboratório Experimental de Química Inorgânica. Ó, leque não tem, né? Então, eu posso criar esse conjunto de caracteres para fazer a substituição. Opa, o que temos aqui? Por que eu escutei um barulhinho? Alguém entrou? Foi isso? Não. Alguém perguntou alguma coisa? Não. Então, sigamos. Pessoal, alguma dúvida daqui? Tudo certo? Fechou. Então, voltamos para cá. Fechou? Então, vocês já viram lá a substituição, copiar localizar um termo e substituir esse termo, tá?
Na semana que vem, a gente vai ver o quê? A gente vai selecionar parágrafos, ó. Então, ó, repare que eu não cliquei aqui, ó. Eu cliquei aqui fora, ó. E ele selecionou o parágrafo. Outra maneira, ó, dando 2 cliques, ó. Então, isso é assunto para a próxima aula, tá bem? Onde eu vou trabalhar com vocês, eu selecionar trechos de parágrafos, mover esse parágrafo e copiar esse parágrafo, tá bem? O que significa isso? Eu vou poder escrever um único parágrafo e a próxima linha é igual, com alguma diferença da anterior. Então, eu seleciono o parágrafo, que já está no padrão, formato ele do jeito que eu quero, seleciono ele e copio. Quando eu quero repetir, eu dou Ctrl V e altero só aquilo que eu quero. Dou Ctrl V e altero só aquilo que eu quero. Então, ele vai ter sempre o mesmo padrão de aparência, usando recursos de edição, tá? E eu posso fazer isso também usando localizar, substituir, mover. Aí é que vocês vão ter que fazer de estudo para a próxima semana, tá? Vocês têm lá na atividade, então vamos ver a atividade. Vamos carregar aqui. Vocês têm lá a atividade, que é comandos de edição. Ó. O que eu quero que vocês façam aqui? Vocês têm de hoje. Eu tenho que me logar de novo, que não tinha aberto, ficou aberto esse negócio aqui. Pronto, aí está ele. Então, abaixa o arquivo disponível. Qual é o arquivo? É este aqui, ó. Texto para uso da atividade, comandos de edição. Eu quero que vocês abram o arquivo .doc, que está aqui. Então, o que vai acontecer? Ó? Quando vocês clicarem aqui, observem esta área aqui, ó. Tá? Vai abrir uma barra aqui, uma barra de status de download, tá? Abriu direto aqui. Não, está aqui. Aqui está ele, ó. Então, esse arquivo aqui que vocês vão abrir, ó. Então, onde é que está esse arquivo aqui? Eu sugiro que vocês não usem aqui, tá? Não cliquem aqui para abrir. Venham aqui, ó, no gerenciador de arquivos. Habituem-se a fazer isso fora do navegador, tá? Que vocês vão ganhar um monte de tempo. E evitar problemas também. Clica aqui em Downloads, ó. E vocês têm lá, ó. Quando der os 2 cliques, agora sim vocês podem abrir, ó. Aqui está ele. Vocês vão ter que habilitar a edição, tá? Senão vocês não vão conseguir fazer o que eu estou pedindo. Então, esse é o arquivo base. E eu estou dizendo lá o que vocês têm que fazer, irmão. Então, substitua a expressão 2007 para 2019. Onde é que vocês vão ter que fazer isso? Vocês vão ter que ir lá no menu de editando lá, tá? Na caixa de acesso rápido editando. Que está aonde? Aqui, ó, nesta área aqui. Repare que eu tenho 3 arquivos agora aqui abertos, ó. Então, esse aqui é o texto que vocês vão baixar e vocês vão fazer uso desta caixa aqui, ó, que estão lá nos slides, tá bem? Eu não estou pedindo para vocês criarem nenhum atalho aqui, tá bom? Sigla para substituição. Eu apenas estou dando um recurso a mais para vocês terem aí, tá bom? Então, vocês vão ter que, ó, tudo que é 2007, ó, vocês vão ter que fazer a substituição. Eu não vou vir aqui, ó, e botar 19 aqui, tá bem? Porque senão quem está trabalhando sou eu. Quem tem que trabalhar é o Word, não eu. Então, eu vou usar lá o quê? Ó, o substituir. Eu posso usar o localizar? Posso. Posso usar. Mas olha aqui, ó. Eu vou ter que vir aqui, ó, localizar e substituir. Então, ó, eu já vou direto aqui nesta área, substituir, e já vai abrir aqui. Se eu não quero ver essa parte aqui, ó, dá um menos e tá tudo certo. Provavelmente, versões mais antigas, vocês só tenham isso daqui, vocês não tenham esse botão de mais aqui, tá? Então, se tiver o botão de mais, vocês ainda vão poder formatar o texto. Então, a atividade é essa, ó, vocês fazerem a prática dos comandos de edição num arquivo que eu estou enviando para vocês. Outra coisa que vocês vão ter que substituir, ó, a expressão novo por novíssimo. E aí vocês vão ter que salvar esse arquivo com a expressão modificada no final do nome. Então, qual é o nome do arquivo, ó, que vocês vão me mandar? Não me mandem atividade 3, atividade AW8. Não é esse o nome do arquivo que eu quero que vocês me mandem.
tá? Nas duas primeiras atividades, vocês tinham que colocar o nome de vocês. E algumas não o fizeram. Colocaram atividade 1, ou atividade 2, ou atividade AW04, ou atividade AW05, que não era nada disso que eu queria, tá? O que eu queria era o nome completo de vocês. Como é que eu quero que vocês salvem agora? Salve esse arquivo com a expressão modificado no final. Então, qual é o final do nome do arquivo? Vocês vão ter que salvar ele como texto para uso da atividade, comandos de edição, espaço, modificado. Tá bem? É assim que eu quero que vocês salvem esse arquivo. A partir de agora, eu não vou mais aceitar documentos que não estão salvos conforme está a orientação, tá? Os dois primeiros passou para vocês se ambientarem e verem como é que a coisa funciona, tá? A partir de agora já não vai mais funcionar. Tem gente que já me mandou, não está assistindo a minha aula e está mandando errado. Eu simplesmente vou ignorar, eu não vou avaliar. Combinado? Ó, já tem 3 que enviaram, eu não sei ainda quem são os 3, tá? Não é agora que eu vou fazer isso. Então, esta é a atividade, vocês têm até quarta-feira agora, dia 25, até às 5 para meia-noite para enviar essa atividade, tá bem? Essa vai exigir um pouquinho mais de atenção de vocês, então façam com calma, vejam lá direitinho o que ele vai fazer, e aí depois salvem como esse arquivo, então vocês terão dois, o original e o modificado, tá? E enviem na atividade lá, que já está lá, vocês têm uma opção aqui de enviar arquivo, né? Eu não tenho essa opção porque eu sou professor e eu não tenho que enviar nada. Fechou? Então voltamos para cá.